Chegamos a mais uma aula do TCC na prática aplicada à personalidade. E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o tratamento, tá? O tratamento dos transtornos de personalidade do grupo A, que foi o grupo que nós estudamos nesse módulo. Então, vou compartilhar com vocês, né, a minha tela aqui para a gente poder trabalhar essa questão, tá? Gostaria de saber também de você, né, se ficou claro essa questão dos três aí, né, como que foi para você? Então deixa aí o seu comentário, fala um pouquinho como que está sendo esse módulo, né, para você, se está sendo novidade, se você já sabia de tudo isso. É bom você deixar aí os seus comentários, que tanto eu quanto a minha equipe podemos, né, estar respondendo para você. Então, agora vamos ao tratamento propriamente dito. Antes do tratamento, eu sempre gosto de pegar um gancho da aula anterior para ficar mais claro para a gente. Então, eu trouxe aqui um quadrozinho comparativo entre transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípico. Dentro da característica central, para poder você distinguir um do outro, paranoide, desconfiança extrema. Esquizoide, isolamento e desapego. Esquizotípico, excentricidade e pensamento mágico. Crença principal, paranoide, não posso confiar em ninguém. Esquizoide, não preciso dos outros. Esquizotípico, o mundo é estranho e eu tenho poderes especiais. Tratamento baseado em evidências. Para o paranoide, a gente utiliza a TCC junto com habilidades sociais, né? No esquizoide, também vai ser a TCC, também usa a habilidade social, que eu esqueci de colocar ali para vocês, e ativação comportamental, porque é muito comum o esquizoide ter transtorno depressivo, tá? Eles têm essa comorbidade da depressão. Esquizotípico, TCC, habilidades sociais e possível medicação, tá? Medicação que vai ajudar, né, a atenuar aí esses sintomas delirantes que ele tem, que não chega a ser como na esquizofrenia, mas que precisa ser tratado. Bom, o tratamento da TCC mais indicado é a TCC, porém adaptada. Você não vai usar um protocolo, né, como você usa com uma pessoa que não tem esse tipo de transtorno, né? Por exemplo, a psicoeducação, do modelo cognitivo, você vai ter que adaptar e focar bem na reestruturação dessas crenças que são disfuncionais, né? As crenças deles são, como de todo mundo, tem crenças disfuncionais, porém as deles são mais rígidas, né? São mais difíceis de acessar. Então, o foco é nessa reestruturação, treino de habilidades sociais para todos eles, né? E o tratamento ele tem um limite, né? Porque tem baixa motivação do paciente. Eles não têm motivação, eles não precisam de tratar. Primeiro, porque eles têm um transtorno de personalidade. E normalmente quem tem transtorno de personalidade não acha que o problema é ele, não acha que ele tem que tratar. Segundo, que dentro desse cluster, que é o cluster A gente percebe assim muita crença que faz com que eles não queiram, né, ou não consigam se socializar, não consigam ter relações e se mantenham distantes. Então, isso atrapalha também o vínculo terapêutico, a aliança terapêutica, porque como a personalidade é algo que é a pessoa, que é o sujeito, ele vai chegar no consultório olhando para você da mesma forma que ele olha para as outras pessoas. E aí ele vai repetir esse padrão de comportamento. Então ele não engaja no tratamento. E muitas vezes, quando ele chega, é porque alguém o trouxe também. Então vamos começar falando do transtorno de personalidade paranoide. Para refrescar a nossa memória, eu trouxe aqui de novo quais são as crenças centrais que mais se aproximam aí do paranoide. É um modelo cognitivo que foi desenvolvido por Beck em 93. Então, as pessoas são perigosas e eu não posso confiar em ninguém, né? Então, a chave aí do paranoide está sempre nessa palavrinha da desconfiança, tá?
Os esquemas que ele traz são de hostilidade e ameaça constante. Como o outro é uma ameaça para mim, o outro é um perigo, o outro pode fazer algo contra mim, eu sou hostil a esse outro, né? E eu também eu ataco para me defender. E aí os comportamentos, vigilância, interpretações distorcida e defensividade. Aí, o que que a TCC, né, o tratamento baseado em evidências, pode fazer para esse caso? Então, o TCC foca nessa reestruturação cognitiva de crenças persecutórias e no desenvolvimento de habilidades sociais. E alguns estudos mostram, né, uma eficácia moderada, porém o engajamento é muito desafiador devido a essa desconfiança do paciente. Agora vamos para o paranoide. Mesma época, né? Beck também desenvolveu o modelo cognitivo em 1993 para o paranoide. Crenças centrais, ó, relacionamentos são desnecessários. Eu não preciso dos outros. Esquemas: autossuficiência extrema e desapego emocional. Comportamento, ele se isola, evita intimidade, a vida social é bem restrita, né? E aí, dentro do tratamento baseado em evidências, nós temos o TCC, com foco em habilidades sociais, reconhecimento de expressão e emoções, porque ele não reconhece. Inclusive, gente, esse transtorno, ele pode ser, ele tem um diagnóstico diferencial também com o autismo. Ele tem muitas características do autismo, tá? Só que a gente sabe que são diferentes. Abordagem de ativação comportamental pode ser muito útil por causa da depressão, que pode aparecer, né, como comorbidade. Resultados geralmente modestos, pois muitos pacientes não buscam tratamento, porque ele não tem necessidade, ele não quer se relacionar, ele não acha que relacionamento é importante. Então, mesmo que outra pessoa fala para que ele tem que vir, ele não está nem aí para isso, tá? Então, dificilmente ele vai chegar no consultório. Agora vamos para o esquizoide, tá? Não alterei o nome ali, ó, para o esquizotípico, desculpem. Não está alterado ali, mas é o esquizotípico. Crenças também dentro do modelo cognitivo de Beck, de 1993. Crenças centrais. O mundo é estranho e ameaçador. Tenho habilidades especiais e que os outros não entendem. Aí os esquemas dele vai ser muito forte as distorções cognitivas e pensamento mágico. Comportamento é isolamento, ansiedade social e excentricidade. Como tratar isso, né? Então, caso chegue, né, esse esquizotípico no consultório, a gente precisa trabalhar TCC bem focada nessas crenças bizarras e no treino de habilidades sociais. Existem autores que vão dizer que a terapia do esquema pode ser útil para trabalhar esses padrões rígidos, mas seria um grande desafio também trabalhar isso, uma vez que ele tem essas crenças bem fora, né, da realidade. Em alguns casos, a medicação antipsicótica em baixas doses pode auxiliar no manejo dos sintomas de perseguição, né? Aliás, dos sintomas perceptivos, que ele percebe o ambiente, né? Esses sintomas cognitivos. Como eu falei, ele é o que mais se assemelha à esquizofrenia. Por isso, a medicação antipsicótica pode ser, bem-vinda para ajudar nesse equilíbrio, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês de forma bem, né, sucinta e compilada aqui o tipo de tratamento para os três tipos. Porque, gente, não tem muito o que fazer nesses casos, uma vez que ele não chega muito no consultório, tá? E uma vez que ele tem muito comprometimento na questão social para desenvolver esse vínculo, essa aliança com o terapeuta também. Então, até aqui, né, o que se tem na ciência são esses tipos de intervenção: reestruturação cognitiva, habilidades sociais, né, e alguma coisinha ou outra aí diferente de um para o outro, mas vai caminhar bem dentro disso aí.
Quando eu for encerrar, né, todos os módulos de transtorno de personalidade, que nós vamos ter ainda um módulo falando dos transtornos do cluster B e depois um outro do cluster C. Quando eu finalizar o do cluster C, eu vou deixar para vocês uma aula com várias características do terapeuta, tá? Que pode atender transtornos de personalidade e várias características que a gente pode incluir nos protocolos de tratamento dos transtornos de personalidade, que são comuns aí, tá bom? Mas por hoje a gente finaliza aqui e eu trago na próxima aula alguns estudos de caso para vocês. Um beijo e até lá!